São Paulo. Muita gente pensa logo naquela imagem, né? Selva de pedra, um centro financeiro que não para nunca. Mas olha, e se eu te disser que isso é só um pedacinho da história? Bora mergulhar de cabeça no que realmente faz de São Paulo, bem, São Paulo. E para começar, já vou jogar um dado aqui que, olha, talvez surpreenda. A cidade tem mais de 100 museus. É isso mesmo que se ouviu, mais de 100. Então, aquela ideia de que São Paulo é só concreto já começa a balançar, né? Pois é, com tanta coisa, tanta história, arte, cultura, a grande questão é, por onde a gente começa a desvendar essa cidade? Bom, é para isso que estamos aqui. Essa análise vai ser o nosso mapa. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar lá na raiz, no coração histórico, depois mergulhar na cena cultural que é riquíssima, daí vamos achar uns oásis verdes no meio de tudo, sentir a vibe das ruas e, para fechar com chave de ouro, ver a cidade de um ângulo completamente novo. Então vamos lá. Para a gente entender a São Paulo de hoje, não tem jeito. A gente precisa voltar no tempo e lá para o ponto de origem de tudo, o centro histórico. É ali que a história toda começa. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente está falando de uma história muito profunda, que começa lá em 1554 com a fundação jesuíta no pátio do colégio. Aí a gente avança, passa por construções coloniais como o Mosteiro da Luz e chega em ícones do século XX, tipo o viaduto Santa Ifigênia. A história está ali, viva, em cada esquina do centro. E bem no coração desse centro histórico, a gente encontra a Praça da Sé. Ele é muito mais do que só uma praça com aquela catedral gigante, sabe? É um marco zero geográfico da cidade. O que isso quer dizer? Que todas as estradas que saem de São Paulo contam seus quilômetros a partir dali. É o ponto de partida de tudo. Mas a riqueza arquitetônica do centro não para por aí não, hein? Tem muito mais. Pensa no Viaduto do Chá, no Largo São Bento e na Estação Júlio Prestes, que hoje é a casa da Sala São Paulo, um lugar simplesmente espetacular. Tudo isso junto dá aquela cara monumental da região. Ok, agora que a gente viu as raízes, vamos pular para como São Paulo se expressa hoje. A cidade tipo uma tela em branco gigante, sabe? Cheia de arte e prédios icônicos que contam a sua história mais moderna. Olha só que contraste incrível. De um lado, a gente tem o MASP, aquele ícone modernista que parece flutuar sobre a Avenida Paulista. Do outro, a Pinacoteca, um prédio histórico, clássico, que guarda um tesouro da arte brasileira. São duas arquiteturas, duas épocas completamente diferentes, mas com uma paixão em comum: a arte. E falando em MASP, o famoso vão livre é um caso à parte. Aquilo ali não é só um espaço vazio debaixo do museu, de jeito nenhum. É uma verdadeira praça pública, um palco para tudo que se pode imaginar. Feiras, shows, manifestações, é a cultura acontecendo, pulsando bem ali sob o museu. E a diversidade cultural da cidade é uma coisa de louco. Num dia, se está vendo a arte de rua explodindo de cor no Beco do Batman, no outro, admirando as curvas do Copan, obra do Niemeyer. Aí pode pular para uma exposição no CCBB e terminar o dia celebrando a nossa paixão nacional no Museu do Futebol. Sério, tem programa cultural para todo mundo. Tudo bem, agora vamos dar uma pausa em tanto concreto e cultura para quebrar um mito. Bora encontrar os oásis de verde que existem sim, e são muitos, nessa tal selva de pedra. Olha esse número, 1,58 quilômetros quadrados. Essa é a área do Parque Ibirapuera. Para se ter uma ideia, é um espaço gigantesco. É o grande pulmão verde no meio da cidade, um dos maiores parques urbanos do Brasil, fácil. E o Ibirapuera é muito mais do que só um parque para caminhar, viu? É um verdadeiro complexo cultural. Lá dentro tem museus super importantes como o MAM e o MAC, tem planetário, tem quadras, espaços para eventos. É praticamente um universo de coisas para fazer num lugar só. E não é só o Ibirapuera. A cidade tem outros refúgios verdes incríveis. Se a pedida é mais tranquilidade, um lugar para relaxar mesmo, o Jardim Botânico é perfeito. Agora, se a ideia é lazer, esportes e agito, o Parque Vila Lobos é outra opção fantástica. Beleza, agora que a gente já respirou um ar puro, bora sentir o ritmo da cidade de novo. É hora de mergulhar no dia a dia, nas ruas, nos mercados e nos bairros que dão a São Paulo essa cara vibrante, cosmopolita que só ela tem. Essa tabela aqui resume bem o que é a diversidade de São Paulo. Pensa só, em poucos quilômetros, se sai daquela loucura do comércio popular da Rua 25 de Março, se mergulha de cabeça na cultura asiática do bairro da Liberdade e, de repente, se está no meio do luxo da Rua Oscar Freire. São três mundos completamente diferentes numa cidade só. E falando em mundos diferentes, a Avenida Paulista é o exemplo perfeito disso.
Durante a semana é o coração financeiro do Brasil, pura correria. Mas aí, chega o domingo e ela se transforma. Os carros somem e o que era uma avenida vira um parque gigante a céu aberto. Um lugar para passear, encontrar gente, curtir a cultura. E claro, não dá para falar da vida urbana de Sampa sem falar do Mercadão. Ah, o Mercadão é uma experiência completa. Ao olhar para cima, se vêem aqueles vitrais lindos, se sente o cheiro das frutas e, claro, tem que provar os sabores de lá, como o clássico, o icônico sanduíche de mortadela. E o legal de São Paulo é isso, a cidade não para. Ela está sempre se reinventando, sempre criando jeitos novos para a gente ver e sentir a sua imensidão. Literalmente de novas alturas. Uma dessas novidades é a Roda Rico, e a experiência é bem simples, mas muito impactante. Imagina, entrar numa cabine super moderna, climatizada e começar a subir, devagarinho. E de repente, a imensidão de São Paulo se abre à sua frente, uma vista de 360 graus. E os números dela impressionam, viu? Ela fica lá no Parque Vila Lobos e é simplesmente a maior roda gigante da América Latina. As cabines têm até Wi-Fi, quer dizer, é a modernidade criando um novo cartão postal, um novo jeito de ver a cidade. E assim, a gente vai chegando ao fim da nossa jornada. Vamos juntando todas essas peças, a história, a arte, a natureza, o ritmo urbano, para montar um retrato um pouco mais completo dessa cidade que tem tantas, mas tantas caras. Pois é, do centro histórico à cultura que pulsa, dos parques que são respiro à energia contagiante das ruas, São Paulo é, na verdade, muitas cidades dentro de uma só. Então a pergunta que fica no final não é o que fazer, mas sim qual dessas São Paulo se vai querer descobrir primeiro.